Olá! Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a posição canguru e por que os bebês não estão sendo colocados nessa posição. Eu vou trazer para vocês uma parte de uma palestra que foi dada pela doutora Nicole Giannini no encontro de especialistas. Eu vou pegar só um pedacinho da palestra para a gente discutir um pouco sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui o link na descrição da palestra como um todo e depois vocês podem assistir com calma, porque é muito rica. Mas por que eu quero trazer uma parte desta palestra da doutora Nicole? É porque ela observou em algumas visitas em alguns hospitais alguns motivos que as pessoas têm dado para não colocar o bebê no contato pele a pele. E aí ela traz, então, as razões por que deve ser colocado o bebê no contato pele a pele. E ela também define algo muito importante, que é o bebê estável. Muitas vezes as pessoas falam, eu não coloquei o bebê no contato pele a pele porque ele não estava estável. Então ela diz, defina estável. Ela define. Então depois desse vídeo você vai ser capaz de entender se o bebê que você está cuidando, ele pode ser colocado no contato pele a pele ou não. Vamos assistir esse vídeo? Mas eu fico ainda muito indignada, porque por conta de várias articulações pelo Qualinel e por outras frentes, né? Eu visitei muitas unidades. Até no início do método Canguru, a gente ia muito nas unidades, né, Zene? Fazia treinamento e fazia avaliação de credenciamento. E aí eu entrava e perguntava assim, por que esse neném não foi no contato pele a pele? E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu escutava, e infelizmente eu ainda escuto, né? Não foi por causa da neuroproteção, pelo mínimo manuseio, porque está no tubo, porque está com cateter umbilical, porque está com pique, porque está fazendo apneia, porque está caindo a saturação, porque está oscilando a frequência cardíaca, porque está cansadinho, porque está com aminas, né? Porque a temperatura não estabilizou, aí a gente deixou na incubadora, porque ele estava com dor, porque fez um procedimento e aí ficou na incubadora porque ele estava com dor. Aí o pai não quis colocar porque ele estava sujinho, ele é muito peludo e acabou de fazer dieta e aí ele tem que ficar na incubadora, né, por 30 minutos. Isso sempre me inquietou muito, né? E quem me conhece sabe que eu fico muito inquieta com algumas coisas. E aí eu fui procurar as evidências, né? Quais eram as evidências que alicerçam que o bebê não está estável e não pode ir para o contato pele a pele. E aí eu acho que assim, esse slide é quase uma logomarca também. Assim, como é que a gente garante prática, uma ciência na nossa prática? Só existe uma maneira, né? A gente precisa estudar. Mas eu sei que a vida é muito corrida, e a gente às vezes não tem tempo de estudar. E aí o portal de boas práticas e os materiais que há na Sociedade Brasileira de Pediatria podem dar uma agilidade no conhecimento, né? Utilizem essas ferramentas que elas são ágeis para você incorporar alguns conceitos. Mas é importante que a gente estude, né? E como é que a gente estuda? Né? A gente tem que pegar um artigo que tenha robustez de evidência, que seja um artigo importante. A gente tem as plataformas de indexação, indexar e colocar. Para você ser indexada, a revista precisa passar por uma série de pré-requisitos que são rigorosos, e a gente coloca as evidências, né? E o que tem mais evidência é sempre um N muito grande. Na minha experiência, é sempre a mais frágil, e toda vez que tiver um N muito grande, quando você coloca no pacote estatístico, a evidência será mais robusta. E aí você pode usar duas ferramentas, o Grade ou o Oxford, mas o que eu compartilho é que as meta-análises, elas são muito respeitadas, porque elas conseguem ter um N muito grande. E aí, como é que a gente vê uma meta-análise? Eu acho que esse é um canal de compartilhar conhecimento, esse webinar, ele tem a missão de compartilhar como a gente adquire conhecimento. Isso é uma tela de meta-análise. Vocês não precisam nem ler o artigo. Se vocês virem essa tela, isso é uma tela de meta-análise. Como é que a gente analisa uma tela de meta-análise? Sempre tem uma linha contínua e um balãozinho, os artigos que foram previamente selecionados por uma metodologia, uma delas é Prisma, e o ano.
E aí a gente vai no balãozinho, no losango, diamante, e sempre a meta-análise tem uma coisa positiva, negativa, melhora ou piora. E aí essa tela, o que que diz aqui? Aqui é a explicação da tela de meta-análise. Que o canguru, se o canguru reduz o aleitamento precoce ou se ele aumenta o aleitamento precoce. E aí só essa tela era para parar tudo, que a importância de aumentar o aleitamento materno precoce para qualquer pessoa já é super importante, mas para um recém-nascido prematuro é gigantesca. Então, só com essa tela de meta-análise, eu já fico muito indignada de não estar implementado em todos os lugares, né? E ainda ter, infelizmente, alguma celeuma sobre isso. E aí, como é que a gente continua compartilhando com vocês como a gente estuda, né? Aqui é a plataforma do PubMed, você coloca a meta-análise, você vê o período que você quer, tempo que você quer. Eu fiz essa busca no dia 10/11 de 25 e tinham 86 artigos de meta-análise sobre o canguru. Eu não vou não vou conversar com vocês sobre os 86, mas eu vou comentar sobre três rapidamente. Esse todo mundo sabe que é meu favorito, é o de 2016, que tem várias telas. A Cochrane, porque é muito chique, e o British Medical Journal Public Health, que é de 2023. Esse é o que eu vou comentar. Vou passar rapidamente, porque vocês já sabem ver tela de meta-análise. Aqui mostra que o canguru não altera muito a frequência cardíaca, viram? O balãozinho está no meio. A gente usa a linha contínua como norteador. Aqui a temperatura. A linha contínua é essa. Então o canguru aumenta a temperatura do recém-nascido. Aqui, ó, diminui a frequência respiratória. Esse eu gostaria muito que depois os fisioterapeutas me ajudassem, porque tem toda uma lógica, né? Claro que vai melhorar a frequência respiratória, porque deitado é muito pior. Quando você está na posição ortostática, baixa o diafragma, melhora a dinâmica da caixa respiratória e, lógico, vai melhorar a forma de respirar. E isso também fica evidente na outra tela de meta-análise, que melhora a saturação, né? Porque se você melhora a dinâmica da caixa torácica, baixa o diafragma, você melhora a saturação. E aqui se melhora a dor, né? Porque não há dor e estresse liberam catecolaminas e cininas, e numa unidade neonatal a gente tem muitas situações de estresse e de procedimentos, e colocar um neném em contato pele a pele diminui todos os scores de dor. Aqui vocês vão dizer, tem muito balão, como é que a gente vai analisar? É porque ele fala de sepse e descolonização por MRSA, né? E o que a gente vê é que diminui. Isso só o contato pele a pele, sem falar no leite materno, que é um outro potente inibidor de processo infeccioso, de enterocolite, enfim. Estou falando de contato pele a pele. E aí eu não podia deixar de compartilhar dois artigos muito elegantes, né? Um é brasileiro, né? Dizendo que a criança descolonizou de massa em contato pele a pele, e esse último mais recente, que a família na unidade neonatal diminui a incidência de sepse, e infelizmente eu compartilho com vocês que eu tenho notícias de unidades que equivocadamente suspendem a visita, a permanência das famílias, porque teve surto, porque teve alguma infecção, o que é um equívoco acadêmico gigantesco, né? E isso a gente precisa rever. E aqui é mortalidade, né? Diminui mortalidade, é tudo que a gente quer, diminuir morbidade e mortalidade, é mais isso. Esse é o British Medical Journal, que eu vou comentar rapidamente. O que ele fez? Muito sabido. Pegou a Cochrane, colocou mais 10 artigos, e aí o N ficou muito robusto. É um artigo muito elegante, que eu recomendo, e aí ficou o pacote estatístico, ele produz evidências muito, muito fortes, né? Ele tinha dois objetivos, saber se o cuidado do canguru era diferente do convencional e se tinha diferença em fazer precoce ou fazer depois de 24 horas. Os desfechos, mortalidade com 28 dias, infecção severa, hipotermia, aleitamento na alta e neurodesenvolvimento. 5 itens super importantes para todos nós da área perinatal, né? E o que conclui que diminui mortalidade, diminui morbidade, deve ser começado nas primeiras 24 horas, e o ganho é muito maior acima de 8 horas. Não é que se não fizer 8 horas, será, então não faz. Não é isso. Faz 2 horas com a mãe,
uma hora com o pai, daqui a pouco faz mais 2 com a mãe. Quanto mais horas tiver contato pele a pele, maiores serão as benesses. E aí tem muitos outros artigos sobre estabilidade clínica, quem quiser se debruçar, fazer um TCC. A literatura é riquíssima nesse tema, né? E muitas literaturas dizendo que a criança fica mais estável. E aí eu ficava assim, defina estável. Todo mundo sabe que eu sempre perguntei isso. Defina estável. São os sinais vitais. Né? Se vocês aferirem os meus sinais vitais e eu tiver com hipotensão, alguma coisa, vai ter uma intervenção. Está chocando, está desaturando. O que define uma estabilidade clínica são os sinais vitais. E aí eu passei com vocês sobre as evidências científicas que melhoram a frequência cardíaca, a respiratória, a saturação, a temperatura e o quinto sinal vital, que é a dor. Então, falar que não está estável e por isso não colocou em contato pele a pele é um equívoco científico. Essa narrativa não se coaduna com a evidência científica. E aí é uma situação muito complicada, porque o paciente não pode padecer de uma terapêutica equivocada por desconhecimento ou temor infundado da equipe. Isso não é digno. Eu falo isso há anos, né? E isso eu acho muito grave. E o canal de informação, né, todo o material que o Ministério tem, não justifica ainda haver esse tipo de temor equivocado. E o temor é sempre fruto do desconhecimento, não tem nada que te empodere mais do que o conhecimento. Agora, dá muito trabalho. Colocar um nenenzinho prematuro no tubo, com cateter umbilical em contato pele a pele, são três da equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, filho, mas é a nossa missão. Então, nós vimos nesse vídeo que o contato pele a pele aumenta o aleitamento materno, reduz a infecção, reduz a sepse, reduz a dor do recém-nascido. Então, a gente também viu alguns pontos bem importantes sobre a estabilidade do bebê. Então, bebê estável é aquele bebê que mantém a temperatura, mantém a frequência respiratória, mantém a frequência cardíaca, mantém a saturação. E tudo isso a gente consegue colocando o bebê no contato pele a pele. Então, a gente viu que colocar o bebê no contato pele a pele faz com que o bebê fique estável. Então, a gente não precisa esperar, a gente não precisa criar barreiras para colocar o bebê no contato pele a pele. Além de tudo, o mais importante de tudo é que esse método, o contato pele a pele, reduz a mortalidade. Então, como não colocar o bebê no contato pele a pele, se a gente sabe que o contato pele a pele salva vidas? Então, não deixe de colocar o bebê que você está cuidando no contato pele a pele. Me conta como você faz aí na sua unidade. Quais são as dificuldades que você encontra para colocar o bebê no contato pele a pele? No próximo vídeo, a gente vai continuar ouvindo a doutora Nicole e também a gente vai conversar um pouquinho mais sobre neuroproteção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.